canal, sou o pastor Jairo Silva. Gostaria de compartilhar com você hoje uma breve meditação do meu livro Como Superar as Crises. Eu queria falar hoje como identificar se estou perdendo a direção do Senhor ou estou perdendo a direção de Deus para a minha vida. Quais os sintomas? Eu listei aqui no meu livro 10 sintomas que podem nos ajudar a percebermos se nós estamos distanciando da vontade de Deus. Nem sempre quando nós distanciamos da vontade de Deus ou da presença de Deus, ou nós não sentimos mais a unção de Deus, isso não acontece de repente, vai acontecendo aos poucos. São fatores e sintomas que nós devemos estar atentos. É como uma enfermidade. Nós descobrimos se temos uma enfermidade grave porque tem os sintomas. Quando você vai ao médico, o médico ele pergunta qual é o sintoma, o que você está sentindo. Aí depois você vai fazer umas análises, uns exames para ver realmente qual é a enfermidade que você tem. E na vida espiritual, no relacionamento com Deus, também é assim. Nós podemos identificar alguns sintomas que nos atrapalham de ter uma orientação de Deus, que nos distanciam de Deus, que não nos permite ter um relacionamento com Deus. Então, o sintoma número 1 que eu coloquei é desânimo para orar. Você está desanimado, você não tem forças, você não tem vontade de orar? Pode ser um dos sintomas que estão te distanciando da direção de Deus. Sintoma número 2, desânimo de ler a Bíblia. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, sintoma número 1, deixar de orar. Sintoma número 2, deixar de ler a Bíblia. Sintoma número 3, deixar de ir à igreja. Quando nós deixamos de frequentar a igreja, uma comunidade, de estar em comunhão com os irmãos, isso pode ser um sinal que nós estamos distanciando da presença de Deus. Porque se você não está reunido com os irmãos em uma congregação, você estará ou em casa ou reunido com outras pessoas, fazendo outras coisas, e você vai estar propício a deixar os sintomas da depressão, da amargura, da tristeza, a influência de más companhias influenciar a sua vida. Quarto ponto que eu coloquei, que é um sintoma: falta de comunhão com os irmãos. Nós, como evangélicos, como nós cremos na palavra de Deus, nós devemos andar com pessoas que nos ajudam, que nos edificam. Não estou aqui dizendo que você não se deve relacionar com outras pessoas, não é isso. Relacionar com outras pessoas, ter amizade com outras pessoas é muito bom, mas você tem que estar estruturado, você tem que estar firme na promessa, na palavra de Deus. A sua fé tem que estar saudável para você resistir e para você ser sal e para você ser luz. Então, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, nós vamos edificando uns aos outros. Não quer dizer que em comunhão com os irmãos ou com a igreja que você não terá problema com os irmãos. Naturalmente nós teremos. Igreja é como a minha casa, como a sua casa, como família. Há discórdia, há dias que são dias difíceis, há momentos de relacionamentos conturbados. Então, igreja é como uma casa, como uma família, mas nem por isso você abandona o seu pai, abandona a sua mãe, abandona o seu lar, porque você não concordou com alguma coisa, né? Você pode ficar chateado, você pode ficar triste, mas você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito, aí você começa a praticar a temperança, a longanimidade, a paciência, a benignidade, o domínio próprio. Então, um dos sintomas, o quarto sintoma que nós identificamos quando estamos afastando da presença de Deus é nós não termos paciência com os irmãos da igreja, né? Nós não estamos em comunhão. E o outro sintoma é estar sempre criticando a igreja. Há pessoas que elas estão na igreja, elas vão à igreja, elas
elas fazem parte de um departamento, de um ministério na igreja, mas elas estão sempre criticando a igreja, falando do pastor, da esposa do pastor, falando do líder A, do líder B, falando daquele irmão que chegou agora. Então, a pessoa que está criticando a igreja, ao invés de estar orando e procurando acertar os defeitos, né? Existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Não é proibido criticar, mas criticar de uma forma construtiva, falando com as pessoas certas, no tom de voz certo, na hora certa, orando primeiro, pedindo a Deus para te dar esclarecimento. Talvez Deus quer te usar para que você possa criticar algo na sua igreja, mas com uma forma construtiva, não aquela crítica de uma forma de fofoca, de intriga, de espalhar contendas, né? A Bíblia fala que é tipo uma feitiçaria. Então quando nós estamos distante de Deus, nós começamos a criticar os irmãos, criticar a igreja de uma forma negativa. E a sétima coisa que eu vejo quando nós estamos, um dos sintomas afastando de Deus, é a fé abalada. O que é a fé abalada? Talvez você está enfrentando uma enfermidade gravíssima na sua vida hoje. Talvez você vai ter que fazer uma cirurgia que você não esperava. Talvez você perdeu o trabalho. Talvez você perdeu investimentos. Talvez você perdeu uma empresa que você investiu muitos anos. Talvez você está passando pelo processo de divórcio, de separação. Talvez você está decepcionado com alguém, com a vida. Aí a sua fé está abalada. Você tem até motivos para estar fraco, para estar desanimado, mas nunca deixe a sua fé ficar abalada. Não coloque limites em Deus. A sua fé, ela é a ferramenta que vai te ligar até Deus. Quando você abrir o seu coração para Ele e falar com Ele: Deus, eu estou com esses sintomas, a minha fé está abalada, me ajude. Procure um líder, procure uma pessoa que vai orar por você, procure uma pessoa que vai orientá-lo e ajudá-lo nesse momento de luta e de dor, porque há lutas que nós não podemos enfrentá-las sozinhos. Nós temos que ter a ajuda de alguém, nós temos que ter cobertura de oração. A Bíblia fala para nós orarmos e intercedermos uns pelos outros. Outro sintoma que eu identifico quando nós estamos perdendo a direção de Deus é o sintoma que eu coloquei número 7, perda da tolerância. Você tem perdido a sua tolerância. Qualquer coisa, a mínima coisa que seja, ela te deixa irado, te deixa irritado, você perde o controle, você perde até mesmo a temperança, que é um dos frutos do Espírito, você perde o controle. Então, se você está perdendo a tolerância facilmente no trânsito, na rua, no trabalho, a falar com as pessoas, você começa a ficar agressivo, você não espera as pessoas completarem o raciocínio, então pode ser um dos sintomas que você está distanciando da direção de Deus. Outro sintoma, que é o número 8 que eu coloquei, perda da renovação da mente. Quando nós dormimos, nós estamos renovando a energia do nosso corpo, as nossas forças, a nossa mente está sendo renovada. Duas formas maravilhosas de renovar a nossa mente. Número 1, dormindo. Número 2, lendo a palavra de Deus. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos ouvindo mensagens que nos edificam, ela vai renovar a nossa mente. Nós fazemos limpeza na nossa casa, limpamos os armários, limpamos as gavetas, jogamos roupas, papéis, tiramos entulhos da nossa casa, queremos limpar a casa, e também nós devemos ter esse hábito de limpar a nossa mente, tirar aqueles pensamentos, aquelas influências, deixar de frequentar lugares que prejudicam, deixar de estar com pessoas que prejudicam e estar em ambientes que vai nos trazer fé, ambientes que vai nos trazer uma palavra, que vai nos colocar diante da direção de Deus. E a nono sintoma que eu coloquei aqui, que nos afasta da direção de Deus, é não fugir da impureza. Preste atenção, quando nós temos o Espírito Santo,
ele vai nos testificar do que é de Deus e o que não é de Deus. Impureza aqui significa que você é uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa separada por Deus. Você é templo do Espírito Santo e você está aceitando impurezas na sua vida. A Bíblia fala que as nossas transgressões e as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Mas a Bíblia também nos alerta que as misericórdias de Deus são para não nos consumir. Então Deus é misericordioso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fugir da aparência do mal, fugir das más companhias, fugir da impureza. Talvez a impureza está no seu trabalho, algum amigo, algum colega que está te orientando de uma forma errada. Cuidado com pessoas que estão frequentando a sua casa, né? Pessoas que estão ali com más intenções, pessoas que estão andando com você. Não que somente essas pessoas sejam más, mas elas podem ser uma ferramenta do diabo para destruir a sua vida e trazer impureza na sua vida. Então, impureza é tudo aquilo que contamina o Espírito Santo, o Espírito de Deus na minha vida. E o 10º ponto que eu coloquei aqui, que nos afasta da direção de Deus, é buscar o nosso próprio interesse. Nós temos sonhos, mas nós devemos sempre colocar os nossos sonhos e projetos diante de Deus. Então, quando nós buscamos o nosso próprio interesse, quer dizer que nós é quem governamos a nossa vida. Nós estamos sentados no trono da nossa vida. Nós somos o dono da nossa vida, mas quando nós nascemos de novo, nós não somos dono nem da nossa vida. Nós passamos a entregá-la a Deus e Ele é o Senhor da nossa vida. Então, não busque somente os seus interesses. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então aqui eu listei parte do meu livro Como Superar as Crises, como identificar se estou perdendo a direção do Senhor, quais os sintomas. Eu coloquei 10 sintomas, mas poderia ser 15, 4, 10, 20. Eu coloquei esses 10 aqui que Deus colocou no meu coração. Eu vou repeti-los para você, quais são os sintomas que significa que estou perdendo a direção de Deus. Número 1, desânimo para orar. Número 2, desânimo para ler a Bíblia. Número 3, desânimo de ir à igreja. Número 4, falta de comunhão com os irmãos. Número 5, estar sempre criticando a igreja. Número 6, fé abalada. Número 7, perda da tolerância. Número 8, perda da renovação da mente. Número 9, não foge da impureza. Número 10, busca o seu próprio interesse. Que Deus te abençoe. Se você gostar desta mensagem, compartilhe com seus amigos, se inscreva aí no meu canal, toque aí no sininho e que você esteja refletindo sobre esta palavra.